que é 100% de queda em todas as provas. Porra, tudo isso? Eu estou me referindo a funções de linguagem. É um campo simples? É, teoricamente muito simples. A bagagem de conhecimento que você precisa ter sobre o assunto é pequena. O que aperta, e aperta muito às vezes, é a aplicação desse conteúdo nos textos, porque é uma linha interpretativa. Digamos que funções de linguagem estejam na linha de frente da teoria do texto, junto com tipos e gêneros textuais, junto com modalidades linguísticas, que são áreas cobradas cada vez mais nos vestibulares, cobrada cada vez mais nos concursos e 100% cobrada no Enem desde a sua gênese. Então você precisa saber, ok? Vamos entender como funciona, o que é, como se faz? Então, nós entendemos que funções de linguagem estão associadas às dimensões da comunicação humana, seja ela verbal, seja ela não verbal, um rabisco na parede, um desenho, uma charge, um espirro, que seja, existe uma dimensão de comunicação. Como a comunicação humana ocorre? O que nós precisamos para comunicar alguma coisa? Então, para comunicar alguma coisa, a gente precisa de assunto, né? A maioria não tem, mas é preciso que haja no processo comunicativo qualquer. Então, a gente pode dizer que a informação é uma das essências de qualquer processo comunicativo. A gente precisa ter alguma coisa para dizer, correto? Sim, se eu tenho alguma coisa para dizer, eu preciso dizer, não. Precisa ter alguém para falar, não é? Então existe um enunciador, que pode ser um falante, pode ser um escritor, pode ser um desenhista, ou pode ser uma pessoa gripada, já que eu falei com o espírito, pode ser um processo de comunicação. Sempre há um enunciador, existe um eu que possui uma informação qualquer, fútil, necessária, importante, científica, fake news, seja lá o que for, mas ele tem uma informação. E se ele tem uma informação, provavelmente essa informação, num processo de comunicação, deve ser direcionada a um outro Zé aqui que vai receber essa informação, correto? Então nós temos o enunciador e nós temos o receptor, que pode ser um ouvinte, pode ser um espectador, pode ser um leitor, qualquer pessoa que vai receber essa mensagem. Então existe um tu, né? Um tu, cara de tatu, um Zé qualquer que vai receber essa mensagem. Pode ser um indivíduo, pode ser uma coletividade, enfim, alguém que ouve, que recebe, né? E para que essa informação ganhe forma e saia aqui da boca, do papel, da caneta, do enunciador e chegue até o receptor, ela precisa de uma linguagem, né? Essa linguagem pode ser palavra, pode ser cor, pode ser desenho, pode ser gesto, pode ser libras, pode ser pontinho no papel para formar braille, pode ser qualquer coisa, mas sempre há uma linguagem que veicule. Ela pode estar associada à sonoridade ou não, mas há sempre uma linguagem, né? No caso a nossa, nas provas quase sempre é a linguagem verbal escrita. Embora as provas cobrem muito também de linguagem não verbal, porque a cafonice de cobrar charge, tirinha nas provas, acho que nos acompanha desde que Mafalda surgiu, não é não? Então continua tendo. Então linguagem também é isso. E claro, dentro desse processo, esse enunciador sempre opta por uma forma qualquer para dar corpo para essa linguagem. O que eu quero dizer com forma? Esse texto dito, escrito, desenhado, rabiscado, espirrado, pode ser mais formal, pode ser mais poético, pode ser mais rabiscado, pode ser mais colorido, pode ser mais sofisticado, pode ser simples, pode ser rústico, enfim, ele assume alguma forma. E essa forma sempre está associada à estilística, ou seja, as escolhas do enunciador sobre que forma ele quer dar para o texto, correto?
Então, aqui nós já temos quase todo o processo de linguagem montado. O que me falta? Essa setinha, né? Essa setinha nada mais é do que o canal, ou seja, o meio concreto, palpável, que me permite levar essa informação saída do meu enunciador, do meu escritor, do meu espirrador, seja lá o que for, para chegar ao receptor. Pode ser o som, pode ser só a imagem impressa, pode ser qualquer coisa que permita essa transição, meio material, concreto, certo? Então, eu posso dizer que, para que exista comunicação, e essa teoria é do senhor Mikhail Bakhtin, não vai servir de nada para você saber que é do Mikhail Bakhtin, mas eu resolvi contar assim mesmo. Para que exista comunicação, é preciso que esses fatores todos existam. Primeira parte, então, concluída. Vejamos o que ocorre, então, em relação a essas funções de linguagem. Bom, a função de linguagem está associada à ênfase que se dá a esses aspectos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda a comunicação envolve todos esses aspectos, sem exceção alguma. No entanto, a gente pode dar um pouco mais de realce a uma ou outra dessas funções. Eu posso dar mais ênfase a mim mesmo, eu posso dar mais ênfase e mais importância para o outro. Eu posso considerar que a informação é a coisa mais relevante aqui. Não deixe de ser a tia do primário e vou colocar um númerozinho de cada cor, né? A ênfase pode ser mais no outro, ou a ênfase pode ser mais na própria informação, quando a informação é extremamente valiosa. Vamos ver se a tia tem pincel suficiente. Acho que tenha. Então, ou a ênfase pode ser na própria linguagem, na construção da linguagem, ou a ênfase pode ser mais na forma. Opa, matemática falhou, né? Pode ser mais na forma, na elaboração do texto, ou a ênfase pode ser mais nesse aspecto material que eu denominei canal. Então aí nascem as funções de linguagem. Elas estão vinculadas ao nível de ênfase que o texto dá a algum desses aspectos da comunicação. Como é um texto, então, que dê mais ênfase ao enunciador? Textos em primeira pessoa, por exemplo. Apareceu muito desse eu no texto. Resolvi para a aula para te contar o que eu comi no almoço hoje. Estou falando sobre mim. Resolvi fazer um depoimento das minhas desventuras no Apocalipse. Estou falando sobre mim. Resolvi falar sobre a minha história, dar uma entrevista para Oprah Winfrey. Estou falando sobre mim. Então, quando isso acontece, quando o texto dá ênfase ao eu, produzido em primeira pessoa, nós dissemos que esse texto tem função emotiva ou função expressiva, que dá no mesmo. Vai haver os outros aspectos? Vai haver. A questão é que o texto deu mais relevância ao eu. Você acha trocentos eu, meio, mim, espalhados pelo texto. Entendido? Então é assim que você classifica. Mas como é que eu faço se isso não aparecer? Mas pelo contrário, o texto é mais focado no outro. Como eu vou saber? Bom, o texto mais focado no outro tem muito a ver com o texto que você produz com frequência para os vestibulares, para os concursos ou mesmo para o Enem. Sabe aquele texto cujo propósito é convencer o outro? Sabe aquele texto marcadíssimo de opinião? É o texto que dá ênfase no receptor, é o texto que nós denominamos com função conativa ou função apelativa. Ou seja, por que opinião tem a ver com receptor?
Segue o raciocínio. Você concorda que toda vez que nós emitimos uma opinião sobre qualquer assunto, o nosso interesse é convencer o outro de que nós estamos certos? Já pensou nisso? A articulação da opinião sempre envolve o desejo ou a intenção de convencer? Tá aí. Se você manifesta a opinião, isso tem muito mais a ver com o outro do que com você mesmo, porque você está desdobrando argumentos para convencê-lo. Então, quando há opinião, quando o texto é baseado no convencimento, na persuasão, significa que esse texto é conativo ou apelativo. Aqui entram as propagandas, aqui entram os textos dissertativos, aqui entra o discurso que tem por foco convencer o outro. Você está vendo isso que eu estou dizendo? Tem por foco, significa que função de linguagem está extremamente associado à intenção, ou seja, para que eu estou fazendo esse texto? Qual é o propósito da construção desse texto? Se o propósito é alcançar o outro, conativo ou apelativo. Há diferença entre convencer e persuadir? Tem. Eu vivia enfocando isso aqui até descobrir que nem cobram isso muito nas provas. Mas, por curiosidade, se você quiser saber, a persuasão envolve uma dinâmica lógica. Usei argumentos, usei um raciocínio, estou persuadindo. Convencer é mais amplo. Sei lá, pôr uma arma na cabeça de uma pessoa é uma estratégia de convencimento. Ou você fala ou você morre. Estou convencendo, não estou usando de uma dinâmica lógica, estou usando de força, de medo, enfim. Então, convencimento envolve uma gama mais ampla de estratégias. Toda estratégia de manipulação, por exemplo, é uma estratégia conativa, apelativa, né? Quando fazem trampa para você fazer alguma coisa, conativo ou apelativo. Mas você falou que é possível dar mais ênfase na informação também. Sem dúvida, a ciência é uma das principais marcas disso. Veja que para a ciência importa pouco quem está escrevendo, importa pouco quem está lendo, importa mesmo a informação. Como é que o método foi desenvolvido, quais os resultados para esse método, como nós provamos uma tese, não envolve necessariamente quem escreveu, a pessoalidade de quem escreveu não importa. Se você, inclusive, já pôs um pezinho dentro da universidade, você deve saber que você não importa, importam as suas ideias, né? Importa a informação. Da mesma forma que não importa convencer, importa a qualidade da informação. Então, o texto focado na informação é marcado por essa objetividade. E por objetividade, entenda objeto, é a coisa. É a informação bruta, seca, que importa. Posso dizer, então, que todos os seus livros didáticos têm predominância de função informativa. É meio óbvio, né? Pelo aspecto da comunicação que envolve, ou função referencial. Então, é o texto que não tem muitas marcas, nem da primeira pessoa, nem muitas marcas da intenção de convencer ou de persuadir, correto? Ótimo, então. Bom, e se o texto dá mais ênfase para a linguagem? Isso que eu estou fazendo, por exemplo, é um texto extremamente focado na linguagem. Eu estou usando da articulação textual, isso que está saindo pela minha boca é um texto, isso que está saindo pelas minhas mãos é texto, isso que você está enxergando é texto, para explicar textos, a dinâmica da própria linguagem. Então, isso é extremamente comum, posso dizer, quando existe essa linguagem sobre linguagem. Eu acho que é o método que a maioria conhece mais, né? O texto que fala do texto, o filme que fala sobre fazer filmes. Quais são os filmes hollywoodianos que mais são indicados ao Oscar? Os filmes que falam de cinema. Né? Era uma vez em Hollywood, por exemplo, foi um dos últimos, né, do Senhor Tarantino, fala sobre cinema. É um dos que mais ganhou holofote. Então quer dizer que o Oscar ama um filme metalinguístico,
que é essa função focada em explicar o próprio funcionamento dos textos, o próprio funcionamento da linguagem. É só assim que a gente define metalinguagem? Quando o texto fala sobre texto? Não. Quando há definições, nós podemos dizer também que isso é metalinguagem. Tem direto. No seu texto, por exemplo, às vezes você tem que explicar o significado de uma palavra, de um conceito. Você precisa traduzir uma palavra estrangeira. Dentro dos livros convencionais com os quais nós estudamos, você encontra notas de rodapé, colocando significado, fonte. Isso é definição. Isso também é uma marca de metalinguagem, certo? Eu prometo não escrever mais de laranja porque não dá para ver nada, né? Eu sei. Então, só coloquei aqui para manter a estética da minha linguagem ali. Entrei numa palavra importante, estética. Estética. Muitos textos dão muita ênfase para estética. O jeitinho como o texto é construído, né? A beleza, a escolha de palavras, o lirismo da construção, ou uma imagem ali bem elaborada, bem construída. Há muitos textos que dão muita ênfase nisso. Tanta ênfase que o eu acaba nem tendo tanta relevância, o outro também aparece muito pouco. O foco da linguagem e da informação são pequenos. O mais enfocado é a beleza da construção, a criatividade do texto. Quando isso ocorre, nós dissemos que o texto se apoia na função poética da linguagem. Mas toda poesia tem função poética? Não. Por exemplo, se nós pegarmos o concretismo ou o neoconcretismo, nós observamos que a preocupação maior deles nem era a estética, era o conteúdo. É uma poesia de protesto. Poesia de protesto fica entre a informação e o convencimento, a persuasão. Tá vendo? Escapa um pouquinho, né? Então nem toda poesia é essa. Você tem que ver de novo qual é a intenção do texto. A intenção do texto envolve a definição da função. Agora, se eu pego, por exemplo, o poema parnasiano, nós sabemos que a intenção daquele texto foi o trabalho estético. É a beleza da elaboração das palavras, dos hipérbatos todos, das anástrofes sofisticadas, maravilha. Poético, certo? Então tem a ver com o para que o texto foi feito. E por fim, é possível haver ênfase no canal? Sim, é possível. Às vezes as nossas comunicações são só para manter o canal de comunicação aberto. Não é necessariamente uma comunicação produtiva em termos de informação. Nós não estamos revelando muita coisa sobre quem nós somos enquanto enunciadores, nem estamos tentando convencer ninguém a nada, a gente não está nem aí para o outro. Ou a linguagem de pouca ênfase, a forma menos ainda. Você quer coisa mais abertura de canal bruta do que um bom dia? Qual é o significado desse bom dia? A gente fala bom dia, sei lá, para não parecer estúpido. Só não tem uma função maior, sabe? Não é uma comunicação produtiva, ela só abre o canal. Te dá a possibilidade de falar alguma coisa para alguém, mostra a intenção de comunicar, ou simplesmente mostra que você enxergou a outra pessoa, que você não é um bruto rústico sem civilização. Só. Conversa de elevador, você quer coisa mais? Nonsense. Não é para informar nada, não é para falar sobre você não tem intimidade para isso. Não é para convencer ninguém de nada, você também não tem intimidade para isso. Não é para dar ênfase à linguagem, não, é só para quebrar o silêncio. O silêncio para muita gente é constrangedor. Então, abre a comunicação. Você quer coisa mais nonsense do que né? Então, entendido? Ficou claro? Né? Esses xistes de professor, essas manias de quem desenvolve oratória, simplesmente para manter o canal aberto. Quanto mais insegura a pessoa for, mais ela vai usar disso, porque ela tem medo de quebrar o canal, ou de a comunicação parar de acontecer. Ela testa o canal continuamente. E também por ficar constrangida com o silêncio provável, ela precisa ocupar todos os silêncios. Já viu isso? Então,
Tudo isso que envolve a intenção de estabelecer um contato, intenção de novo, e manter esse canal aberto, é denominado função fática da linguagem. É menos explorada, porque ela é uma inútil, coitada. Mas, vez ou outra, as provas cobram, né? Nesse caso, eu posso definir classes de palavras também para definir esse processo de funções? Algumas é possível, aqui já ficou mais claro sobre pronomes pessoais em primeira pessoa, acho que eu deixei claro isso. Convencer, persuadir está muito associado, vou escrever, né, a preguiça, pronome pessoal, né, desde que seja em primeira pessoa. Convencer, persuadir tem muito a ver com verbos no imperativo e tem a ver também com modalizadores. Modalizadores são palavras que intensificam as ideias ou amenizam ou simplesmente caracterizam. Modalizadores. Já devo ter falado sobre modalizadores na discussão sobre tipologia textual. Objetividade não tem um termo específico. Talvez a objetividade aconteça pela ausência dos outros fatores. Não há pronome pessoal em primeira pessoa, não há verbos no imperativo, não há modalizadores. Bacana, você tem um texto referencial, né? Linguagem sobre linguagem não tem uma categoria de palavras específica, função estética, poética também não, e o contato é muito marcado pelas interjeições, que é uma classe de palavras meio vazia de sentido, mas que serve só para estabelecer contato. Oi, nossa, vixe, credo, af. O mineiro, inclusive, tem uma ampla categoria de interjeições cristãs, né? Então a gente tem cruz, credo, Nossa Senhora, Deus me livre, Ave Maria, inúmeras, né? Jesus, Nossa Senhora, inúmeras. Nós somos bastante cristãos. Fora daqui eu não sei se o uso dessas interjeições é tão forte. Na verdade a gente mal sabe que isso tem uma raiz cristã, mas a gente usa com frequência. E os outros da comunicação, os que abrem e fecham, oi, bom dia, bom, né? Tchau, até, adeus, tudo interjeição. Então tudo que manifesta contato, certo? Então dá para saber pela categoria de palavras, dá para saber pelo foco do texto, né? Dá para saber entendendo o Bakhtin. Vamos aos exercícios para entender isso melhor? Você tem aí uma listinha de exercícios, um linkzinho para dar uma olhada neles. Vou escolher aqui uns 4 ou 9 para a gente dar uma olhada, pode ser? Então, vamos ao 1? Maravilha! Como a gente começa a resolver a questão mesmo, a gente começa lendo o texto? Não, né? A gente dá uma olhada nas opções primeiro. Veja como o enunciado vem. Predomina no texto a função da linguagem. Como eu mencionei para você, tudo acontece. A gente vai ver o que tem mais, né? Falam ainda emotiva, porque o autor expressa seu sentimento. Isso é uma definição um pouco errada sobre a função emotiva. Emotiva não necessariamente tem a ver com o sentimento. Se eu te conto sobre o que eu comi no almoço, não tem muito sentimento nisso. Ainda assim é emotivo, certo? É simplesmente o eu. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação, definição boa. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. Não é bem chamar atenção para recursos de linguagem, é trabalhar estética, é querer ser bonito, ser criativo, mostrar recursos de linguagem que tem mais a ver com metalinguagem. Aí só vendo as opções eu já descarto as duas, tá vendo? Eu só li 3. Bom, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor, é isso mesmo, né? Orientar, convencer, persuadir, está tudo dentro do mesmo departamento. E referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Conceitual, objetividade, referencial. Vamos dar uma olhada aí no início do texto. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas. Eu não preciso ler mais para saber que nós estamos lidando com função referencial. Óbvio, o texto não tem nenhuma marca de primeira pessoa, o texto não tem nenhum traço que está querendo me convencer ou persuadir alguma coisa, não tem opinião sobre nada, são fatos objetivos. Referencial é letra E.
Entendido? Vai ser a questão mais rápida que você vai fazer na sua prova, te garanto. Ó, o próximo tem um poema, número 2. Tem um poema, já significa que é poético? Não, a gente vai ver se houve preocupação com a estética. Vendo que é de Manuel Bandeira, eu já fico 2 vezes mais desconfiado, porque Manuel Bandeira é modernismo. Modernismo adora uma crítica política. Política onde política? Convencimento, opinião. Tá, são só palpites, eu ainda não vi nada, né? Vamos ver se as definições estão certinhas. A diz que é fático porque o autor procura testar o canal. Testar canal. Metalinguística porque é a explicação do significado das expressões. Explicar significado, definir, é metalinguagem. Conativo, uma vez que o leitor é provocado a partir de uma ação. O leitor provocado tem a ver com convencer, persuadir, tá certo? A opção, né, pelo menos, não vi o texto ainda. Referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos, fatos reais. Esse aqui já me desanima, porque é um texto poético e geralmente o texto poético não trabalha com fatos reais, ele trabalha com fatos ficcionais, fantasiosos. Então, provavelmente, essa opção já não vinga. E a E diz que é função poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Artístico, estético, combina. Então a gente só conseguiu descartar aqui eu acho, né? A definição da referencial estava muito ruim. Mas vejamos aí pelo menos uma estrofe desse poema. Embora eu saiba que esse poema não foi dividido em estrofes, só recortado pedaços que eles não queriam trazer na questão, enfim. Bom, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Eu encontrei um negócio aqui que é o mesmo do rato pela roupa do rei de Roma, a literação. Você viu o gostinho de o vento varria as folhas, o vento varria os frutos? Ele criou uma construção estética com as consoantes para reproduzir um som. Figura de linguagem, minha senhora, dificilmente vai escapar da função poética. Tem jeito não. A figura de linguagem é o trabalho estético, é o apelo estético, quase que a palavra não sai. Então, provavelmente, letra E também, pois chama-se atenção para a elaboração especial, artística, dessa bendita aliteração. E você pode perceber, isso aí vai longe. O vento varria os sonhos, aí da aliteração nós já entramos numa metáfora belíssima. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. Da aliteração ele já caiu numa metáfora lindíssima. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. Aqui eu já estou vendo um pouco de polissíndeto, o excesso dos es, né? Excesso de conjunção. O vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Poética, não tem jeito não. Desconfiei, porque era Manuel Bandeira, e vai cair na poética por causa do apuro estético. Fechou? Fechou. A próxima eu não gostei, não quero Laerte hoje. Vamos ver aqui o que mais. Tem um textão na número 4. Textão é uma maravilha, né? Olha que bonito. Olha, ele começa definindo a palavra rapariga. Vamos lá na rapariga? Rapariga, substantivo feminino. Feminino de rapaz. Mulher nova, moça, menina, meretriz. No Brasil, né? Claro. O que ele fez aqui? Definição. Não está chegando, né? Deve ser metalinguagem. Esse trecho, pelo menos, é metalinguístico. A continuação a gente está me deixando suspeito. Vamos ver. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Tem trocentas funções de linguagem aqui. Você deve ter visto primeira pessoa, né? Escrevo, o que mais? Não posso, tem bastante do emotivo. Eu encontrei também uma
camada de função poética, pelo apuro da elaboração da linguagem, afinal é um texto literário. O texto literário tem um peso muito grande no poético, e continuou na metalinguagem. Está muito forte a metalinguagem, porque olha, não posso escrever este poema, é um texto falando sobre texto, viu isso? Metalinguagem está fortíssima, mas vejamos o enunciado. Fiz errado essa questão, só para início de conversa. Eu deveria ter ido as opções ou o enunciado. Podem me punir depois. Então vejamos. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Eu disse agora. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... ficou muito fácil. Vamos fazer uma questão difícil. Pergunta para mim qual que predomina. Tem 3 caindo com força nesse parágrafo aqui. Me pergunta só por que é metalinguístico. Tinha que perguntar qual predomina. Enfim, mas não perguntou, né? Vamos ver por quê. É metalinguístico porque há uma discussão da dificuldade de ser arte inovadora no mundo contemporâneo, né? Mas pode estar na continuação do texto. Segredinho para a interpretação. As informações que te pedem nas opções estão nos extremos do texto. Abertura e fechamento. Por isso eu estou aqui nesse serviço de preguiçoso, lendo as primeiras linhas de todo o texto. Porque funciona, porque é rápido, porque é o que você precisa fazer. Metalinguagem não tem nada sobre discussão de dificuldade. Não sei. Talvez, vamos ver por quê. A dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Não falou de inovação, falou da palavra rapariga, que para nós aqui é xingamento. Bom, defesa do movimento artístico da pós-modernidade. Mas viajou bonito. Não tem isso escrito. Mas eu posso entender que o júdice de não sei aonde, de Lisboa, pode ter falado isso. Não estão te pedindo para pensar, estão te pedindo para encontrar no texto. Não está lá, está errado. Abordagem de temas do cotidiano. Tema do cotidiano não é o que caracteriza metalinguagem. Não sei, acredito que não, em que a arte se volta para assuntos rotineiros. A rapariga está sentada no café, em frente da chávena de café, para quem não sabe, chávena é uma xícara, enquanto alisa os cabelos com a mão. Tem isso aí, né? Assim, ela está um pouco menos errada do que as outras. Vamos deixar pendurada. A tematização do fazer artístico pela discussão, pela discussão do ato de construção da própria obra. Está perfeita? Tematizou o fazer artístico? Não posso escrever este poema. Tematizou. Pela discussão do ato de construção da própria obra? Está discutindo como é que ele usa a rapariga. Se rapariga é um xingamento das nossas meretrizes no Brasil. Resolvido, né? D de doido. Não era o que o enunciado pedia. Então a menos horrível é a letra D de doido. Ok? Mais uma para fechar? Deixa eu ir lá para frente nesses exercícios, nessas questões, para eu conseguir azedar um pouco a discussão. Vejamos uma feia. Vou pegar a última para dar sorte. Vamos ver. Número 15. 15 tem um texto. Começa pelo texto? Não começa pelo texto. Vamos lá. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa adorava a função poética, né? Elaboração da palavra até a última linha. Depreende-se a predominância de uma das funções da linguagem identificada como. Vamos dar uma olhada nessas definições que estão certinhas. Metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua para explicar a própria língua. Linguagem sobre linguagem. Por isso a utilização de vários sinônimos, definições. Parece que copiaram o que eu falei, né? Enfim. Referencial, pois o trecho tem como principal objetivo discorrer sobre um fato que não diz respeito ao escritor ou ao leitor, por isso predomina da terceira pessoa. Correto está, né? Correto está. A definição correta. Ser fática, pois o trecho apresenta clara tentativa de estabelecimento de conexão com o leitor, por isso o emprego de termos sabe-se lá e tome-se hipotrémico. A definição também está correta. Pelo visto, as definições estão certinhas, né? Poética, pois o trecho trata da criação de palavras novas, isso é estético,
necessária para textos em prosa? Quem falou que precisa de neologismo para eu ter um texto em prosa? Não. Já, pelo menos uma a gente conseguiria eliminar. E a é expressiva, pois o trecho tem como meta mostrar a subjetividade do autor, por isso o uso do advérbio de dúvida, talvez. O advérbio de dúvida é um modalizador. Talvez, quem sabe, ele ameniza a informação. Ele não é uma marca de emoção, ele é uma marca de convencimento. Então, não. Então, já eliminei duas opções vendo antes do texto. Vamos dar uma olhada no início do texto, né? Há o hipotrémico. O termo é novo, ainda bem, porque eu já estava me achando analfabeto. De impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Não preciso de mais nada, né? Olha, está falando de definição, vai explicar a palavrinha horrorosa que ele colocou no texto. Metalinguagem, letra A de abóbora. Entendi? O que eu vou fazer? Eu vou esperar Vossa Excelência resolver todas essas questões e me mandar logo em seguida as dúvidas que você tiver a respeito, para nós continuarmos a discussão. Combinado? Então, vamos lá, comunicação, vamos lá rezar para Bakhtin.